Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do 8º ano, dando continuidade aos conteúdos do segundo bimestre, certo? Então, vou falar hoje a respeito de congruência de triângulos. Inicialmente, vamos observar dois triângulos aqui, o SOL e o LUA, no caso o triângulo Sol e o triângulo Lua. Para identificarmos a congruência, né, para saber a congruência entre dois triângulos, nós vamos sempre analisar os lados, né, o tamanho dos lados e também os ângulos, certo? São essas duas características que devem ser levadas em consideração para observar se há congruência entre eles. Se eles são iguais, tá? Porque na verdade quando se fala que em congruência, no termo congruência, nós estamos nos referindo se eles são iguais ou não, nesses dois sentidos, ok? Observe que eu tenho aqui, olha só, em relação aos lados, do triângulo só vou ter o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Esses lados é sempre indicado por esses tracinhos aqui, tá? O lado 1 tem um tracinho, o lado 2 tem dois tracinhos e o lado 3, três tracinhos, ok? Quando eu vou comparar com outro triângulo, então o lado 1, no caso do triângulo Lua, vai ser esse daqui. Então, se eu for analisar os dois lados aqui, de acordo com a congruência, eles vão estar iguais aqui, certo? O lado 2 já vai estar aqui em cima, enquanto o outro está lá na parte de baixo. Vamos observar que mudou a forma em que está sendo apresentado, mas tem o mesmo tamanho. E o lado 3, tá? Que representa justamente o inverso entre um e outro. E aí você observa, são três tracinhos que estão indicando esse lado. Com relação aos ângulos, vamos ver que o ângulo A está tomando como referência o ângulo L aqui. Então, eles vão ser também semelhantes, tá? A mesma coisa acontece com os outros dois ângulos, né? O S e o O, e em relação ao outro triângulo, vamos ter o U e o L, tá? Portanto, nós vamos observar que o triângulo Sol é igual ao triângulo Lua, ou seja, eles são congruentes, certo? E a representação para indicar que há uma congruência entre esses dois triângulos é exatamente desse sinalzinho aqui, olha, tá? Indicando aqui que se trata de triângulo, né? O símbolozinho do triângulo antes das letras que indicam os vértices e o sinal de congruência que indica que eles são congruentes, ok? Por outro lado, vamos analisar aqui os casos de congruência de triângulos, tá? Em cada situação. Nós temos aqui o seguinte, o primeiro caso, ele se caracteriza por lado, lado e lado, tá? Ou simplesmente L, 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 tá? Então, quando o triângulo ele é observado, é analisado a partir apenas dos lados, certo? Se os três lados do triângulo são iguais, então eles vão ser congruentes, esses dois triângulos. Por exemplo, nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF, certo? Veja que o segmento que indica AB é igual ao segmento que indica o lado DE. Então, são ambos com as mesmas medidas, portanto, são iguais, né? O segmento que indica o BC, né, que é 6, é igual ao segmento de reta que indica o lado do triângulo EF. Então, ambos têm 6, certo? E na parte de cima vamos ter o lado AC, que é indicado por 5, e o lado DF, que também é indicado por 5, no outro triângulo. Portanto, esses dois triângulos são congruentes, levando em consideração o primeiro caso, que é lado, 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 ou seja, os três lados são iguais quando formos comparados aos dois triângulos, né? Um em relação ao outro, certo? Então vamos ter a representação disso aqui, ó, através do lado AB, tá? Que é congruente ao lado ADE. Mesma coisa acontece com o lado AC, congruente ao lado DF. Sempre observar que está sendo representado com as duas letras que indicam o segmento de reta e o tracinho em cima indicando que se trata do lado do triângulo, certo? O segmento BC congruente ao segmento EF,
Então vamos ter triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, ok? Isso aí foi o primeiro caso. Mas ainda temos um segundo caso, que ele se caracteriza pelo lado, ângulo, lado, certo? Ou pelas siglas LAL. Então, quando se trata do segundo caso, vamos analisar que eles têm que estar iguais, né? O congruente do lado, o ângulo, um dos ângulos, seguindo essa sequência, e o outro lado, certo? Por exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó, o triângulo QPR, tá? Então, observe que o triângulo QPR, sendo analisado a partir do triângulo XYZ, vamos observar o seguinte, olha só, o lado que nós temos aqui indicado pelo segmento PR, né? Ou seja, que nós podemos observar aqui é congruente ao lado XY, certo? Então, esse lado aqui, ó, que é 5, corresponde ao mesmo lado do XY. Então, eles têm os mesmos valores, ambos os lados. Aí, nessa sequência, vamos observar que o ângulo, tá? Também são iguais aqui, ó, 60 graus. O ângulo R, tá? É congruente ao ângulo Y, certo? E partindo dessa sequência, nós vamos ter o lado aqui, olha, RQ, tá? O lado RQ, ele é congruente ao lado YZ, tá? Vamos ter aqui YZ, que ambos correspondem ao valor de 8. Então, o triângulo PRQ é congruente ao triângulo XYZ, tá certo? Levando em consideração o segundo caso, que é lado, ângulo, lado, ok? Ainda além desse segundo caso, vamos observar o terceiro caso, que se caracteriza pelo ângulo, lado, ângulo, ou ALA, tá? Então, as siglas que indicam esse terceiro caso, certo? Então, veja só, nós temos aqui o triângulo JLK e o triângulo MNO. Observe que, partindo do ângulo J, nós temos aqui o seguinte, ó, J é congruente ao ângulo O do outro triângulo, tá? Ambos têm a mesma medida, 45 graus, tá certo? Em seguida, vamos observar o lado JK e OM. JK corresponde a 4 e OM corresponde a 4 também, tá? Levando em consideração o lado, vamos ter a mesma medida. E por último, eu tenho o ângulo K, que é congruente ao ângulo M, tá? O ângulo K é congruente ao ângulo M, que é de 60, igual a 60, certo? Então, levando em consideração que esse terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, seguindo essa mesma sequência, vamos observar que o triângulo JKL é congruente ao triângulo OMN, tá certo? Então, essa questão de identificar cada um dos casos é justamente quando você observar um determinado triângulo, aí você vai identificar em quais desses casos ele se enquadra para saber se há congruência entre esses dois triângulos, certo? É muito importante sempre levar isso em consideração. Então, vimos aqui os 3 primeiros casos. E o último caso é o quarto. Tá? O último caso, nós temos o lado, ângulo e ângulo oposto, certo? Então, quando a gente tem esse quarto caso, você vai observar aqui, olha, o triângulo SRT, certo? E o triângulo HFG. Observando nessa sequência em que se encontra determinado o quarto caso, vamos observar primeiro o lado. O lado ST é congruente ao lado GF. Então, ST tem a mesma medida de GF, certo? Então, sendo assim, vamos ter, né, a primeira característica sendo levada em consideração para esse quarto caso. Em seguida, eu vou observar o ângulo que nós temos após levar em consideração esse lado, ó, o ângulo de 40 graus, tá? Então, observe que o ângulo T, tá? O ângulo T, que é de 40 graus, é congruente ao ângulo F, que é de 40 graus também, certo?
E por último, vou ter o ângulo oposto. O ângulo oposto a quem? Ao lado, né? O lado que está aparecendo a medida. Então, nós vamos observar que o ângulo R, tá? O ângulo R, que é de 75 no primeiro triângulo, ele é igual ao ângulo H, também de 75 ao segundo triângulo, que está de frente. Observe que para o lado que está com a medida. E aí vamos observar que temos as características desse quarto caso sendo descrita através justamente dessas medidas aqui. Então, o triângulo RST é congruente ao triângulo HGF. Então, é o quarto caso em que se enquadra aqui a congruência de triângulos, certo? Então, como eu havia falado anteriormente, se trata de identificar quando há congruência entre dois triângulos, certo? E aí você vai observar esses quatro casos. Se ele se encaixar um desses quatro casos, então o triângulo um é congruente ao outro, ok? Então a nossa aula de hoje era exatamente sobre essa questão de congruência de triângulo. Espero que tenham entendido a explicação e a qualquer momento, se houver dúvida, estou à disposição de vocês, só entrar em contato, certo? Até a próxima videoaula.